Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente. Com os apresentadores Daiane Miller e o Alisson Martins. Bom dia! Para você que não me conhece, meu nome é Daiane Miller. E eu sou o Alisson Martins. E no episódio de hoje nós vamos falar de 3 forças invisíveis que influenciam muito a tomada de decisão na vida adulta, que é a ansiedade, o medo e o controle. Muitas vezes as pessoas acham que estão sendo prudentes, estão sendo organizadas, responsáveis, mas na verdade elas só estão reagindo a algumas emoções não resolvidas. E o problema não é sentir medo ou ansiedade. O problema é quando essas emoções começam a governar a sua vida. Porque quando as emoções começam a dirigir as decisões, a identidade acaba sendo moldada através disso. Isso. E na prática de hoje, nós vamos dividir ela em 3 blocos, porque a ideia é trazer aqui como surge o medo, a ansiedade, o controle, quais são os comportamentos, quais são os gatilhos ou as frases típicas, né, do dia a dia, que a gente consegue identificar esse padrão. Então, no primeiro bloco, nós vamos entender de onde surge o medo. O medo, ele surge basicamente de 3 experiências, né? Geralmente são experiências passadas negativas e falta de decisão, falta de controle sobre o futuro. Eu acredito que a nossa infância, ela influencia muito na forma como vamos nos comportar durante toda a vida. E tudo aquilo que acontece na nossa infância, por mais que você não lembre o que aconteceu, tem muita gente que eu atendo que às vezes não lembra partes da infância ou não lembra a infância inteira, porque o cérebro arruma recursos para sobreviver àquele ambiente. Então, se foi um ambiente em que era um ambiente violento, né, um ambiente em que os pais às vezes não estavam presentes para estar cuidando e protegendo aquela criança, o corpo, né, vai trazer essa marca. Então, ele vai trazer uma forma de sobreviver àquele ambiente. E depois ele só repete o padrão. E isso acontece muito, como você disse, na infância, às vezes até histórias familiares, né? Familiar, às vezes não seja diretamente na família ali onde a criança está vivendo, mas às vezes é um tio, é uma tia, o avô, e passa ali por algumas histórias familiares que já tiveram histórias tristes, e aí acaba gerando aquele trauma na família, a criança acha que vai acontecer ali também na família dela, e simples coisas, às vezes falta um dia alguma coisa, um tipo de alimento, ela já entra ali naquele modo de sobrevivência, né? Como se vai faltar, vai acontecer alguma coisa, o pai perdeu o emprego, e aí às vezes o pai, né, vai arrumar um emprego logo logo, mas ela soube de uma história triste que aconteceu, né, com o tio, e ela acha que aquilo vai afetar a família dela. Sim, é a percepção que a criança tem, né? Então, esse ambiente acaba dizendo para a criança que ela não é prioridade ali dentro e que ela não pode dar o trabalho. Por quê? Porque a vida dos pais já está sobrecarregada, já é tudo muito difícil. Então, essa criança começa a não pedir ajuda para nada. A criança tende a entender que o problema no mundo dos pais é ela, porque se tá ruim é por causa dela. Ela não sabe odiar os pais ou não tem consciência de que é responsabilidade dos pais. Ela joga essa responsabilidade para ela. E aí, a partir do momento que ela assume essa responsabilidade, a criança entende que é responsabilidade dela salvar essa família. E como nós estamos falando, existem alguns gatilhos, né, que despertam esse medo na pessoa. Então, a perda de dinheiro, uma instabilidade financeira, também uma mudança de carreira, como nós estamos falando. Tudo isso pode despertar esse gatilho do medo. Um ponto importante que eu coloquei aqui na nossa anotação é crise econômica. Sim. Também é um gatilho para o medo. E se a gente for reparar no mundo atual de hoje, século 21, ano 2026, existe muito medo baseado nas crises econômicas que nós temos. Então, é Terceira Guerra Mundial, é os Estados Unidos que querem implantar uma taxa de juros mais alta para cobrar os países. Isso vai trazendo insegurança, é gente querendo sair do país. Isso vai trazendo cada vez mais medo. E aí, as reações, né, às circunstâncias da vida já não são mais por razão, mas pela emoção do medo. E algumas frases ficam moldadas, né, às vezes no vocabulário das pessoas, né? A pessoa, ela sempre vai falar, e se der errado? Então, melhor não arriscar.
Uhum. Dinheiro é difícil de ganhar. Então são algumas frases que isso Prefiro, mostra que a pessoa ela sempre está ali naquele modo de sobrevivência. uma frase também, eu prefiro não mexer nisso. Deixa Isso. isso quieto. Porque ela Confronto. não quer confronto, não quer ele se expor naquele medo, né? Uhum. E isso vai moldando a identidade em cima do medo. Lembra da frase que eu falei no início do episódio? O comportamento se alinha àquilo que você acredita sobre você mesmo? A sua identidade começa a acreditar que você não é bom com dinheiro, que você não tem perfil para os negócios, que você precisa se proteger. Então você acaba trazendo um comportamento de recua. Não, não mexe nisso. Deixa quieto. Não, eu não sou bom para isso, eu não sou bom para mexer com dinheiro. Não, eu não fui feito para o mundo dos negócios. Pessoas se contraem. Quando ela não está no modo de sobrevivência, ela sempre cria um mecanismo como se fosse de antidefesa, né? Sempre ela está ali pronta com essas frases ou com atitudes para poder se defender, para não ter esse combate, não ter esse Sim, confronto. a pessoa acaba sendo impedida de crescer, porque o medo impede ela de crescer, né? Então ela quer o tempo todo fugir, ela quer sair daquela situação, ela quer sair do país, ela quer se proteger a todo custo, por medo do que tentar, o medo de algo novo, o medo daquilo que ela não conhece, ser maior do que ela é capaz de suportar. Nessa primeira parte nós falamos então de onde surge o medo. Agora nós vamos para a segunda parte desse bloco, que é de onde surge a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. A gente escuta muito dizer por aí. Esse excesso de futuro quer dizer o quê? Excesso de incertezas. Você não sabe o que vai Né? acontecer, né? Você simplesmente está tentando adivinhar o que vai acontecer. Uma falta de clareza, né? Que a pessoa não tem no futuro das coisas que vão Exatamente. acontecer. E aí também começa a rolar o quê? Comparação. Porque ela não sabe do futuro dela, mas ela olha no Instagram e tem um monte de gente bem-sucedida, sabendo para onde está indo, que tem a rotina regradinha, com academia, alimentação, né? Tem empresas, negócios, e viaja de helicóptero e vai para um lado, e é um carro chique para o outro. E ela fala: essas pessoas têm a mesma idade que eu, ou são mais novas do que eu, e eu não cheguei lá. Como que eu vou mudar esse meu futuro? Eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar lá. Ela sempre vai ter aquela sensação de suficiência, né? Que ela sempre está fazendo, está trabalhando e não está atingindo as metas, não está conseguindo. E às vezes, que nem você falou, uma pessoa até mais nova do que ela já tem ali tudo, do bom e do melhor. E essa comparação ela acaba se prejudicando, entra no estado de ansiedade misturado com como se fosse uma depressão, né? Também, Uhum. e vai só se afundando, né? Isso. E o que, que é isso? Cientificamente, é o cérebro liberando adrenalina e cortisol. Beleza. E isso causa o quê? Isso causa reação impulsiva. Então a pessoa não pensa para tomar as decisões, porque ela está presa na emoção da ansiedade. Ela está presa com esse cortisol, essa coisa ruim, essa adrenalina no corpo dela que precisa resolver e as coisas não saem do lugar, porque ela precisa chegar lá no futuro. E parece que as coisas aqui não estão andando. Então ela começa a tomar decisões impulsivas. E alguns gatilhos que desperta ansiedade. Uhum. Quais pode ser? Rede social tem alguma coisa a ver com Com isso? certeza, porque é onde a gente estava falando, é a comparação. Você começa a se comparar com aquilo que você não tem, com o que o outro tem, aquilo que você não fez no passado e devia ter feito para mudar a situação e acabou que não fez, e você acha que você devia ter o nível de consciência que você tem hoje há 5 anos atrás. Né? Você se cobra de si mesmo, porque o conhecimento que você tem hoje, você devia ter devia ter há 5 anos atrás. Isso não existe. Nós vivemos o hoje e o agora e você lida do melhor jeito com a situação do jeito que ela te aparece. Não tem como eu adivinhar como eu vou pensar daqui 5 anos para resolver o problema agora. Eu preciso viver o presente e a ansiedade não deixa. E essas pessoas elas começam a ter alguns comportamentos, né? Alguns comportamentos que justificam ou que dão sinais que essa pessoa está vivendo nesse modo ansioso, né? Começa a fazer compras impulsivas, a troca constante de plano, às vezes ela já tem um plano legal,
Ou contrata mais planos, né? Às vezes tem Netflix, tem a Disney, tem não sei o que, sai contratando aquele monte de plano para ela consumir mais produtos e tentar satisfazer aquela ansiedade. Sim, e aí, na verdade, é como a gente disse no episódio anterior, ela está tentando anestesiar o sentimento de frustração e de ansiedade que ela está tendo. Uhum. Então, ela não pode ter só um canal de assinatura de TV online, ela tem que ter vários, né? Ela não pode só simplesmente comer uma comida saudável, arroz, feijão e salada. Ela precisa comer um hambúrguer, ela precisa comer fritura, ela precisa mergulhar na gordura, engordar, para ver se tenta esquecer aquilo que ela está vivendo agora, porque ela não conseguiu chegar lá na frente. Existem algumas frases típicas também que a pessoa que tem, né, ansiedade, medo e controle, né? Que elas dizem, né? Eu preciso resolver tudo agora, eu estou ficando para trás. São algumas frases modelo. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Vai me dizer que você nunca ouviu um amigo seu dizer que precisa ganhar mais dinheiro. Todo mundo está evoluindo, de menos eu. Exatamente. São frases que indicam, né, que a pessoa está passando por algum desses. Sim. E aí existem algumas frases internas, né, que a pessoa repete para ela mesma. Não são frases ditas em voz alta, mas que fica martelando na cabeça dela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou insuficiente. Eu sempre estou atrasado. Eu preciso provar o meu valor. Ela não fala isso em voz alta. A gente não vira falando, ai, eu sou insuficiente, eu preciso provar meu valor. São as vozes internas. São vozes internas aqui, ó, que ficam consumindo a sua energia física, sua energia cerebral, e aí faz você tomar más decisões. E más decisões na vida adulta têm uma consequência e um preço muito alto. Verdade. Vamos passar para a terceira parte desse bloco, que é de onde surge o controle. O excesso do controle geralmente nasce das coisas que a gente acabou de citar, do medo, das experiências passadas, da ansiedade, porque eu preciso controlar tudo para que tudo saia como eu estou planejando. Então, o excesso do controle, ele sempre vai esconder uma falta. Lembra que eu disse no episódio passado? Todo excesso esconde uma falta. Então, não é problema ter controle, ser responsável, ter uma planilha com seus gastos, né? Planejar viagens. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando o excesso desse controle começa a ultrapassar a sua vida. E aí você quer controlar também a vida das pessoas que estão à sua volta. E aí, como você resolve tudo, você controla tudo, as pessoas que se aproximam são pessoas que não resolvem nada, que não fazem nada e deixam tudo na sua mão para que você faça. Esse controle, então, ele não é, como você falou, é aquele controle para organização. É um controle ali como se você para estar preparado, né? Para que isso não aconteça mais. Sim. Né? Que ela não passe por aquela frustração, não passe por aquele medo, por aquela ansiedade. E existem alguns gatilhos também que despertam, né, ou que entregam esse controle excessivo, né? A incerteza, falta de previsibilidade, confiar em outras pessoas. Confiar em outras pessoas, né, é uma dificuldade, é de delegar, né? Porque se só você resolve, você é o rei da cocada toda, você é o único que consegue fazer as coisas, delegar para as pessoas e confiar que as pessoas vão fazer é difícil. Mudanças inesperadas. Então, isso também causa, porque às vezes quando você tem o controle, você sabe os segundos de cada coisa, quando colocar o lixo para fora, quando o chefe vai entrar pela porta para pedir o relatório, você tem o controle de tudo. Quando acontece algo inesperado, você não sabe como reagir, porque está fora do seu controle. E essas pessoas também, elas têm algumas frases também, né, que vão entregar esse excesso de controle, né? Deixa que eu faça, né? Tudo ela tem que se tomar para si. Exatamente. Sou só eu nessa casa. Deixa eu controlar, porque ninguém faz direito. Preciso saber de tudo. Então ela sempre tem que estar ali no controle. Eu não posso perder. Sim. Então nota-se que o comportamento, medo da perda, né? O medo da perda. E aí o seu comportamento vai se alinhar com aquilo que você acredita sobre si mesmo. Então isso está mais envolvido com a sua identidade do que com qualquer outra coisa. E a pergunta que eu te faço é: quem é você? Quem é você sem o medo? Quem é você sem a ansiedade e sem o excesso de controle? Você se permite descansar, sabe? Para aproveitar a vida e
usufruir do agora, do que está acontecendo. Então, isso está muito ligado à sua identidade. E isso traz um ponto que a pessoa ela começa a ter algumas crenças, né? Ela começa a acreditar. Um exemplo, se ela acredita que é ruim com dinheiro, ela vai agir como alguém que é ruim com o dinheiro mesmo, Sim. né? Então, alguns exemplos, essa identidade de medo, ela evita oportunidades. Surge para ela uma oportunidade dela começar a investir, teve um curso ali gratuito para ela poder aprender a investir, mas ela tem medo, porque ela fala, não, eu sou ruim com dinheiro, ela já tem aquilo internamente. Ela se Então, trava. ela se trava, ela vai colocar esses comportamentos como se ela fosse ruim com o dinheiro. Então, ela, não vou fazer o curso, porque eu sou ruim com o dinheiro mesmo. E aí perde oportunidade. Um exemplo na ansiedade, né? Ela vive correndo sem direção. A pessoa, ela não sempre está mudando de estratégias, de plano. Não consegue ficar fixo em um emprego, porque a ansiedade não deixa. Porque ela precisa fazer alguma coisa. Mas é aquela pessoa que faz e não faz nada. Porque ela tá atirando no nada. Ela não tem para onde atirar essa energia que ela tem. E a pessoa que ela tem esse medo, né, a questão do controle, O excesso do controle. ela não confia no processo. Uma empresa que às vezes vai determinar para alguns processos que ela tem que seguir, ela não vai seguir aquele processo, porque ela fala, não, eu tenho que fazer do meu jeito, porque eu que controlo. Eu que tenho todo, como se fosse a direção, ela acha, né? Sim, exato. E aí, passar pelo processo que um outro terceiro está dizendo que ela tem que passar é difícil, é complicado, porque não cede. Ela não confia nas pessoas. Na verdade, essa pessoa não confia nem em si mesma. Porque se ela confiasse em si mesma, ela relaxava, ela descansava. Então, essa insegurança desse excesso de controle, ele atrapalha nas nossas decisões diárias. E as nossas decisões são que mudam a nossa vida. E aí eu quero fazer algumas perguntas. Então nós vamos entrar para o próximo bloco do nosso episódio, que é a pergunta que incomoda. Eu tenho uma pergunta aqui para hoje. Eu também tenho. Então vamos ver. Você está tomando decisões baseadas em estratégias ou sobrevivência emocional? É uma pergunta boa para se pensar. Sim. E a que eu tenho para fazer é: quantas das suas decisões são realmente suas? E quantas são apenas respostas ao medo de fracassar, de perder ou de não ser o suficiente? São perguntas que, se pararmos para pensar, para refletir, né, colocar no papel, é algo que nos faz despertar as decisões que estamos tomando, se nós estamos agindo pela ansiedade, pelo medo, por esse controle. Porque no nosso dia a dia, como você falou, essas decisões, essa ansiedade, provavelmente elas vêm de forma automáticas, né? Nós não conseguimos ali determinar, ó, eu estou fazendo essa atitude porque eu estou me sentindo ansioso. Não, ela vem automática, ali no piloto automático, você nem sabe que está tomando essas decisões. Então, algumas perguntas, elas despertam essa clareza em nós para sabermos se estamos agindo por impulso, se estamos agindo por ansiedade, por medo, por controle. Sim, porque tudo são escolhas. Sim. A nossa vida é feita de escolhas. A escolha que você está fazendo no seu guarda-roupa para ir trabalhar é uma escolha, porque a roupa que você está vestindo vai te passar uma mensagem no seu trabalho. Essa pessoa leva o trabalho a sério, essa pessoa é dedicada, ou não, essa pessoa é desleixada porque está vindo trabalhar de chinelo, sabe? Então, tudo são escolhas. A sua vida hoje é resultado dessas escolhas que você fez. Então, quanto mais consciência você tem, mais clareza você tem, melhor serão as suas escolhas. E automaticamente os seus resultados serão diferentes. No estudo que nós estávamos fazendo aqui, nós achamos um versículo bíblico que assim, eu achei muito interessante, que ele reflete tudo isso, a questão dessa ansiedade, como nós confortarmos o nosso coração, aonde nós devemos buscar essa força, ou o que devemos fazer para poder não se sentir ansioso, ou curar essa ansiedade. Show! Então vamos entrar para o princípio do dia. Nós vamos ler Filipenses capítulo 4. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhes. Se fizerem isso,
vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Que versículo pontual que a gente acabou de ler. Porque o problema das nossas decisões é justamente não ter calma, não ter paz e clareza para tomar essas decisões. E o que é que Filipenses vem nos ensinando, né? A carta de Paulo aos Filipenses. Vocês precisam contar a Deus Sim. as suas necessidades. Vocês precisam colocar diante dele, porque ele é o único que pode te dar essa tranquilidade, a sabedoria para tomar as decisões. É uma forma de não guardar, né, tudo para si. Porque no momento da oração, você está orando, você é como se fosse um diálogo com Deus. Você está conversando, você está mostrando para ele ali as suas aflições, o que está acontecendo. E aqui o coração, ele representa a mente, as emoções, né, no versículo. Sim. Uma coisa extremamente importante é que o Senhor é o único que tem a paz que excede todo entendimento e guarda a mente e o coração. Ou seja, os seus pensamentos e o seu coração ficam em paz. O que é ansiedade? Senão muitos pensamentos desordenados e bagunçados. Uhum. O que é o medo? Senão pensamentos de perda. Sim. O que é o excesso de controle, senão pensamentos de insuficiência. Então, os pensamentos, eles regem a nossa vida. Sim. E somente em Deus a gente consegue ter uma mente tranquila. A palavra vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Quem está em Cristo tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo sabe lidar com o caos. Se a gente for olhar o exemplo de Jesus, ele disse para a pessoa que o traiu e o chamou de amigo. Que mente é essa que consegue superar as expectativas humanas? Então, você tem a mente de Cristo. Então, a partir do momento que você colocou sua vida nas mãos de Deus, você tem a mente de Cristo e você pode ter essa paz. Você não precisa ter ansiedade, você não precisa ter medo, porque o amor lança fora todo medo. Então, no versículo diz que é para nós contarmos as nossas coisas para Deus. E não esquecer de agradecer. Quando nós estamos em gratidão, temos uma mente em gratidão, isso já muda todo o nosso sistema, o nosso corpo. Existem alguns experimentos, né, que são feitos quando você pega ali um copo de água ou quando a pessoa ela é se submetida a palavras negativas, ali todas as células do corpo da pessoa, a mente dela começa a ter uma frequência ruim. E quando é submetida a palavras boas, palavras que vão edificar, que vão motivar a pessoa, o cérebro dela já responde a outros comportamentos positivos. E isso é você falar das suas necessidades para Deus que você precisa, às vezes são necessidades negativas, só que Deus, ele fala o quê? Ele conservará a mente e o coração. E na Bíblia também diz que o Senhor, ele renova. Para poder a gente buscar, né? O Senhor que ele renova a nossa mente todo dia. Então é algo que o Senhor vai estar renovando a sua mente. A sua mente não vai estar com aquela preocupação, com aquelas palavras negativas. É algo que vai se renovando a cada dia e você se torna cada dia uma pessoa melhor. Sim, é como se eu fosse trocar a água suja. Sim. Que está dentro daquele recipiente. Então, quanto mais água limpa eu jogo, mais a água suja sai e um momento a água vai ficar toda transparente, toda cristalina, né? Então, a gente fala as coisas ruins para Deus do que é que está acontecendo, quais são as necessidades, mas o Senhor renova a nossa mente e a gente começa a tomar posse do que a palavra tem sobre nós, porque toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação a gente lançou sobre Ele. E essa forma de agradecer é uma forma de, quando você é grato, você não tem como agradecer com palavras negativas. Se você agradece com palavras positivas, automaticamente você está se renovando também, ali, a sua mente. Esse episódio eu achei tão leve, apesar de ser temas difíceis de falar, né? Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém, deixe aqui o seu comentário, o que você aprendeu, ou o que você pretende colocar em prática daqui para frente. Curte, nós temos certeza que essa mensagem precisa chegar para mais pessoas, porque nós precisamos mudar a sociedade para adultos saudáveis, que podem tomar decisões. E lembre-se que consciência é o primeiro passo para a mudança. Com certeza. Esse foi o Café com Nós. Até o próximo café.